Salve, salve galera, tudo certo? Estou aqui para a gente dar início à nossa segunda aula de História do Brasil, do Quarentinando com História. O tema da aula de hoje será a mineração e o século XVIII, dando continuidade aos conteúdos que nós vimos na nossa primeira aula, onde vimos um processo de expansão territorial, novos tratados que foram firmados entre Portugal e entre Espanha. A gente vai compreender agora as implicações que a mineração e todo o contexto do século XVIII, seja ele econômico, seja ele político ou social, trouxe de transformação, de alteração na relação entre Brasil e Portugal. A colônia começa a ter as suas realidades um pouco mais distantes, um pouco mais independentes em relação à metrópole e, obviamente, que todo esse contexto geral vai condicionar fatores que levaram a nossa independência em 1822. Mas nessa aula, o nosso objetivo é compreender o que foi a mineração brasileira no século XVIII, o que isso trouxe de transformações para o Brasil e para a relação com Portugal. Então, vamos dar início à nossa análise. Espero que vocês estejam ainda em casa, se cuidando, se resguardando, mantendo a nossa quarentena e vamos aqui compreender os nossos eventos históricos. Firmeza? Vamos nessa então. Portanto, o nosso Quarentinando com História, aula 2, História do Brasil, a mineração no século XVIII, a economia e as transformações. Moçada, o primeiro ponto é compreender um seguinte aspecto. Antes de adentrarmos no século XVIII, na mineração, vamos voltar um pouquinho. Por quê? Porque todo esse cenário da mineração nada mais foi do que um resultado de algumas mudanças que vinham se impondo pela colônia por todo o transcorrer do século XVII. Essas mudanças podem ser divididas em 3 grandes pontos. A atividade dos bandeirantes, o que isso trouxe de transformação e alteração, sobretudo por aporte geográfico e econômico da colônia. A crise econômica que se verifica em Portugal com a chamada restauração, ou seja, após o término da União Ibérica, isso posteriormente a 1640, e o declínio da atividade que era até então a mais importante para a economia colonial, que era a economia ou atividade canavieira. Esses 3 pontos, as bandeiras, a crise pós-União Ibérica e o declínio da economia canavieira, irão conduzir a algumas alterações que levam à atividade mineradora e a toda a mudança do século XVIII. Primeiro vamos fazer uma discussão aqui inicial sobre esses 3 pontos, partindo pela atividade bandeirante. O que isso tem a ver com a mineração? Digo para você que tem a ver tudo. Quem encontrou as primeiras reservas de ouro no Brasil foram os bandeirantes. Oficialmente atribui-se a um bandeirante chamado Antônio Arzão a descoberta da reserva de Caeté, em 1693, que é tida como a primeira reserva oficial de ouro do Brasil. Até então, a atividade bandeirante, as expedições, elas tinham uma motivação, e isso foi muito clássico, até ali os anos de 1660 principalmente, que era a captura de índios, ou seja, o chamado bandeirantismo apresador. Esse tipo de expedição começa a perder espaço no Brasil quando os holandeses são expulsos do nosso Nordeste, oficialmente em 1654, e quando, por tabela, a economia canavieira começa a declinar. Durante um bom tempo, as expedições bandeirantes elas tinham como destino regiões como o extremo sul do Brasil hoje em dia, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, e aqui também o nosso estado do Mato Grosso do Sul, porque era aqui que se encontravam os principais aldeamentos ou reduções dos jesuítas, que eram jesuítas espanhóis em boa parte, onde lá estava sendo catequizado o índio. Os bandeirantes atacavam esses aldeamentos porque o índio catequizado, além de não ter a resistência de se defender no interior da mata, da selva do Brasil, esse índio aldeado, perdendo essa resistência, ele tinha um valor de mercado superior, porque ele já havia se ensinado a esse índio técnicas de agricultura, de criação de gado. Então os bandeirantes iam diretamente para essas regiões, para esses territórios. Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, era onde você tinha as regiões de Itapê, de Guairá, de Itatim, que eram os grandes aldeamentos jesuítas. Essa atividade de captura do índio e negociar esse índio como escravo vai ganhar um impulso sensível quando os holandeses invadem o Nordeste brasileiro, isso depois de 1624, quando atacam primeiro a Bahia, mas sobretudo depois de 1630, quando eles atacam o que seria Pernambuco hoje em dia, porque quando os holandeses atacam o Nordeste brasileiro, ao mesmo tempo eles atacam regiões da África que forneciam esses escravos para a América Portuguesa. Regiões como o Golfo da Guiné, regiões como Angola, hoje em dia, que eram os principais centros de fornecimento de mão de obra escrava aqui para a América Portuguesa. Interrompido esse tráfico de escravos africanos, os bandeirantes passam a ter a mercadoria, à disposição ali que vários latifundiários, que vários senhores de engenho procuravam no Brasil, que era o escravo, não mais agora um negro africano, e sim um indígena.
Pois bem, essa atividade ela dá um lucro bem interessante para esses bandeirantes, obviamente a um custo altíssimo, né, de vidas humanas, de um comércio humano, que faz o bandeirante um personagem muito criticado da história do Brasil nesse aspecto, e dá um lucro até os anos de 1660, porque quando Portugal retoma o controle sobre o Golfo da Guiné, sobre Angola, mas sobretudo sobre o Nordeste brasileiro, esse tipo de movimento começa a perder força. E aí é nesse momento que começa a ganhar corpo o chamado bandeirantismo de prospecção, que veja bem, ele sempre existiu, só que ele não tinha o mesmo impulso do bandeirantismo apresador. Capturar o índio durante um bom tempo foi muito mais lucrativo do que organizar expedições para dar um tiro no escuro. E esse era o bandeirantismo de prospecção. Era você ir para o interior do Brasil sem ter a certeza de que você iria encontrar metais preciosos. Quando se soma algumas realidades como o fim da União Ibérica com a restauração de Portugal, e isso traz uma gravíssima crise econômica para os cofres de Portugal, ao mesmo tempo que os holandeses são expulsos do Nordeste e levam consigo seus investimentos feitos na estrutura canavieira, e veja bem um detalhe importante, quando os holandeses são expulsos do Nordeste brasileiro, eles passam a produzir na América Central, nas chamadas Antilhas, o seu próprio açúcar. Um açúcar que era mais barato e de melhor qualidade comparado ao açúcar feito aqui no Brasil. Detalhe é que esse açúcar era feito de beterraba e não de cana, como aqui no Brasil. Quando os holandeses começam a produzir esse próprio açúcar, nós vamos ter uma novidade. O Brasil/Portugal teve pela primeira vez uma concorrência no mercado internacional ao seu principal produto. O Brasil chegou a representar no século XVII cerca de 80% da produção de açúcar do planeta, praticamente monopolista. Agora, com esses holandeses produzindo açúcar na América Central, o nosso açúcar, mais caro e pior comparado aos holandeses, porque não tinha investimento de lá, ele começa a declinar. Declinar essa atividade econômica, que era a principal do Brasil/Portugal à época. Somado a esse cenário, a crise violentíssima econômica que Portugal tinha pós-União Ibérica, pós-1640, a atividade bandeirante ela começa agora a ter um impulso, inclusive vinculado à corte portuguesa, bancando expedições para que se encontrassem metais preciosos. Já tinha-se muitas lendas no Brasil e na América como um todo há muito tempo, dizendo que no interior do Amazonas, no interior do Brasil, na região mais central, você tinha ali territórios carregados de ouro, de metais preciosos, de esmeraldas, de diamantes, né? Esses eram os mitos, eram as histórias da época. E isso agora passa a ser uma alternativa, uma salvação para muitos colonos e, sobretudo, para a coroa portuguesa, que passa através das entradas bancar expedições bandeirantes para o interior do Brasil, agora com o objetivo de prospecção. Lembre sempre que esse bandeirantismo de prospecção ele não surge nesse momento, tá? Vários bandeirantes, como por exemplo Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeraldas, sempre fez as suas expedições com o objetivo de encontrar ouro e prata e foi fracassado nesse cenário, tá? Mas a partir de agora o objetivo passa a ser esse claramente e num curto espaço de tempo. Já nos anos 1690, esse tipo de expedição tem um êxito, quando se comunica a descoberta de ouro na região de Caeté, atual estado de Minas Gerais. Vamos voltar para os slides aqui para a gente continuar a nossa discussão. Após a descoberta de Antônio Arzão, um dos bandeirantes mais importantes do final do século XVII, de que ouro havia sido encontrado na região de Caeté, isso precisamente em 1693, nós vamos ter imediatamente uma profunda transformação na relação de Portugal para com essa atividade. Desde o início do século XVII, já se tinha uma regulamentação de como seria a extração de ouro, de prata, de metais preciosos como um todo no Brasil. Só que por quase 100 anos, esses metais não foram encontrados. Quando efetivamente se encontra esse ouro, passa-se agora a ter uma atenção profunda de Portugal com dois aspectos: regulamentar como seria essa atividade mineradora e, principalmente, estabelecer um rígido controle através de impostos, de tributos. Um detalhe importante é o seguinte: atribui-se a Antônio Arzão, a região de Caeté, ao ano de 1693, a primeira reserva de ouro no Brasil. Só que é importante salientar que há muito tempo, pelo menos há uma década antes disso, algumas minas já haviam sido descobertas no Brasil, só que não se tinha o comunicado para a corte, por uma razão óbvia. Quem encontrava, objetivando sonegar os impostos, não pagar os tributos que Portugal exigia, ficava quieto. E se encontravam reservas que eram pequenas, você não tinha grandes reservas de ouro inicialmente. A de Caeté, ela começa a mudar a situação.
É a partir dali que, de fato, nós vamos ter uma atividade mineradora muito intensa no Brasil colônia, que vai transformar as relações sociais, econômicas e políticas dali para frente, não só no Brasil, mas também da relação Brasil para com Portugal. Antes de adentrarmos na compreensão de como se deu a regulamentação e toda a condição de tributos, a condição de impostos que Portugal impõe à colônia, vamos compreender um ponto que é muito importante, as características gerais do ouro aqui no Brasil. Esse ponto se faz necessário porque pode vir à sua cabeça, e isso é muito natural, quando se fala de extração de ouro, atividade mineradora, você pode pensar, pô, os caras faziam grandes minas, cavavam um buraco, entravam no meio de montanha e tal para poder extrair esses minérios. Não é assim. O ouro no Brasil ele vai ter uma característica nesse momento, no século XVII, século XVIII, bem interessante, bem peculiar. A gente tem aqui o chamado ouro de aluvião. O que é isso? Aluvião é um depósito de sedimentos que você encontra no leito e nas margens do rio, e esse depósito vai sendo formado por muito tempo, e é ali que se encontrava esse ouro no Brasil. O ouro ele estava praticamente à flor d'água, e era um ouro quase que em pó. Não se encontravam grandes pepitas de ouro, era um ouro esfacelado em pequenos pedaços. Esse tipo de ouro, essa característica geológica da mineração aqui no Brasil, ela vai trazer algumas implicações, algumas mudanças um tanto quanto interessantes, porque perceba, esse ouro menor, que é mais fácil de você extrair, que é mais fácil ter acesso a ele, mas também é mais fácil de esconder, de sonegar, de não pagar os tributos, começa a criar uma relação bem diferente da visão que Portugal passa a ter com esses mineiros. Vamos ver aqui alguns slides para a gente continuar a nossa discussão. Portanto, esse chamado ouro de aluvião, que é o ouro geral que se encontra no Brasil durante o século XVIII, ele, por estar à flor d'água, no leito e na margem dos rios no interior do Brasil, em regiões como Minas Gerais, como Goiás, como Mato Grosso, esses 3 estados atualmente, relativamente, comparando com a cana, se tinha uma facilidade de participar desse ciclo econômico muito maior do que antes, porque 2 pontos explicam essa situação. O baixíssimo investimento inicial para que você vire um minerador, compare isso com a atividade canavieira. Para você virar um senhor de engenho, o investimento para a construção de engenho ele era absurdo. Inclusive, o próprio governo de Portugal não tinha ou não dispunha desses investimentos. Teve que fazer a parceria com os banqueiros holandeses. Tá? Com a mineração é diferente. Qualquer um que seja livre e que esteja disposto a ir para um território que era assim, inóspito, inexplorado, muito selvagem, muito cheio de dificuldades à época, né, que era a região das Minas Gerais, se você está disposto a enfrentar essas dificuldades que em boa parte não são econômicas, o investimento ele era praticamente nulo. Você com uma bateia, você com algumas pequenas ferramentas já era capaz de virar um garimpeiro, de virar o que eles chamavam de um faiscador à época. O outro ponto é que não precisava se especializar nessa atividade, você não precisava ser um especialista. Como o ouro ele está à flor d'água, como o ouro ele está ali a olho nu, muitas vezes, qualquer um pode garimpar essa atividade. Com isso, as oportunidades, comparado à atividade canavieira, elas eram maiores. As oportunidades estavam ampliadas comparado ao ciclo econômico anterior que o Brasil tinha. Aqui uma análise relevante para vocês. Dizer que a mineração ela foi uma atividade mais ampla no sentido de oportunidades não quer dizer que ela democratizou o acesso à mesma. Essa atividade econômica ela continua sendo com uma base de mão de obra escrava, ela não vai enriquecer muitas pessoas no Brasil, a cobrança de impostos, os tributos eles eram altíssimos em relação à corte portuguesa, mas comparado à estrutura canavieira, que era o ciclo econômico anterior à mineração no Brasil, podemos dizer que se tem uma amplitude maior, podemos dizer que se tem um acesso maior a esses recursos e a essa atividade econômica, mas a democratização, a popularização, isso estava longe de ocorrer aqui no Brasil. Para que fique mais clara a compreensão para vocês, vamos analisar uma imagem agora. Essa imagem retrata como que se dava a extração desse ouro no leito dos rios. Perceba pela cor de pele, estamos falando aqui em boa parte de escravos. Escravos esses que estão com uma espécie de uma bacia nas mãos, perceba pela imagem, essa bacia era chamada bateia, que era o instrumento básico de trabalho desses mineradores nessa realidade, nesse contexto. Com algumas outras ferramentas para poder quebrar parte desse ouro, para poder cavar no leito dos rios, já poderia se considerar suficientemente pronta a atividade mineradora. Aqui uma outra imagem, essa mais recente, mostrando o que é a bateia e como se dava essa extração, essa atividade garimpeira. Perceba o sedimento que é formado na bateia,
essa água ela vinha com muita lama, com muita sujeira, com muita pedra, muito cascalho, e aí há que se ter uma espécie de uma peneiração para que se fosse separando o líquido do sólido e entre os sólidos separando o que era ouro e o que era descartado. Depois de ver essa característica geral sobre as condições geológicas desse ouro no Brasil, a gente vai agora para um dos pontos mais relevantes, que é compreender o que Portugal fez enquanto regulamentação, dizendo como vai ser essa extração mineradora, criando as regras, portanto, do jogo da mineração, e o outro ponto é condicionando os tributos. Lembre sempre de um ponto. Desde que os portugueses colocaram o pé no Brasil com a expedição de Cabral, em abril de 1500, a motivação básica era encontrar metais preciosos. Por praticamente 200 anos não se encontrou ouro e prata no Brasil. Quando se encontra, Portugal, sobretudo em crise, depois da União Ibérica, com o declínio da atividade canavieira, vai entrar babando em cima dessa mineração. Então os tributos serão altíssimos, óbvio que isso vai criar condições positivas para Portugal, mas a relação do colono para com a metrópole, ela começa a ser azedada. Vamos analisar aqui os nossos slides, depois a gente volta à nossa discussão olho no olho. Vamos falar um pouco agora sobre a regulamentação da atividade mineradora que Portugal vai impor sobre a colônia. A regulamentação nada mais era do que a criação das regras dessa atividade, ou seja, os órgãos competentes diretamente relacionados à coroa portuguesa que estabelecia o que se podia e como se podia fazer essa atividade mineradora. O órgão responsável por esse processo era chamada Intendência das Minas. Em cada uma das capitanias, que inicialmente veio a ser São Vicente, depois com a criação em 1720 de Minas Gerais, Minas vai ter a sua intendência, e depois também Goiás e Mato Grosso. Cada uma das capitanias, que vamos fazer uma correspondência mal feita aqui, só para ficar mais didático para vocês, seriam os estados do Brasil hoje em dia. Cada uma dessas capitanias que tivesse comunicado a presença de metais preciosos teria a sua própria intendência. Essas intendências, elas determinavam, inicialmente, a livre extração desses metais. O que isso quer dizer? Qualquer cidadão, qualquer um, poderia virar um garimpeiro, poderia virar um faiscador, contanto, obviamente, que fosse um homem livre. Assim que se encontrava uma reserva de ouro, de prata ou outro minério no Brasil, deveria se comunicar à corte. E a corte faria todo o processo de análise geográfica dessas minas, a divisão de qual seria o tamanho, a divisão de onde estava efetivamente essa exploração, e feito esse processo, dividiria-se em lotes pequenos que seriam vendidos, que seriam entregues a esses mineradores chamados de datas. Vamos tentar entender como é que funcionava o processo. Quando você ia para extrair esse ouro, você deveria comunicar, portanto, que se encontrou em uma região específica. Digamos que você encontrou ouro inicialmente. Por você ter encontrado esse ouro comunicado à corte, você teria alguns privilégios. O mais importante deles, você teria acesso a uma das datas que eram divididas, que eram os lotes de divisão na região mineradora. Pensa em um pedacinho de terra que seria seu para você extrair o ouro naquela região. As demais datas, os demais lotes, eles eram leiloados. Então os demais garimpeiros, os demais pescadores deveriam participar de um leilão e adquirir datas subsequentes. Portanto, quando você comunicava essa descoberta de um metal precioso, você deveria imediatamente comunicar à corte, através da Intendência das Minas, que era o órgão responsável pela mineração aqui na colônia, e essa administração faria a divisão em pequenos lotes, em pequenas datas. Vamos analisar agora um pouquinho a condição dos impostos, como que se dava aqui na atividade mineradora brasileira. Basicamente, a tributação que vai se impor no Brasil, ela tinha um tripé. O quinto, a captação e a finta. Esses eram os impostos principais, básicos em relação à atividade mineradora. O quinto era um imposto que já se tinha no Brasil, mesmo antes da atividade mineradora, e na regulamentação do início do século XVII, que tratava sobre a descoberta de ouro e prata no Brasil, o quinto estava mantido. Impostos como a captação e a finta serão acrescentados agora nesse momento do século XVIII. O quinto, como o nome já dá um caminho para nós, era a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que se extraia será pago diretamente em tributação. Então apenas com um imposto, 20% do total deveria ficar com a corte portuguesa. A captação era um imposto relacionado ao número de escravos que cada faiscador, que cada minerador possuía. Era um imposto per capita. Portanto, quanto mais escravos se tinha, mais se pagava pela captação.
E a finta, fechando esse tripé de impostos, de tributações, era um imposto pago em relação a cada uma das datas, cada um dos lotes, portanto, que se possuía numa região mineradora. Quanto mais datas se tinha, obviamente que mais impostos também se pagavam em relação à finta. Obviamente que analisando esse contexto tributário pesadíssimo em relação aos mineradores, não é preciso ir muito longe para saber que o descontentamento, que a insatisfação sempre foi uma marca de quem explorava ouro no Brasil. Se acreditava que Portugal sugava muito, e realmente sugava pra caramba. Então, desde o princípio, características como a sonegação e o contrabando fizeram parte dessa realidade mineradora no Brasil. Aí some-se a isso o que nós vimos agora há pouco, a característica do ouro no Brasil, que era o ouro de aluvião, um ouro pequeno, praticamente em pó, que facilmente conseguiria se esconder. É dessa época que surgem alguns conceitos, algumas ideias que a gente aplica ainda hoje. Um deles é o santo do pau oco. O que era isso? Muitos religiosos, muitos jesuítas participavam dessa atividade mineradora e muitos deles realizavam contrabando. De que forma? Colocando parte do metal que era extraído dentro de santos que eram feitos de madeira, mas eram ocos por dentro. Aí vem o nome, vem o conceito de santo do pau oco. Os fiscais, obviamente, por uma condição religiosa, ficavam meio receosos de revistar os padres jesuítas e, sobretudo, de revistar esses objetos santificados. Graças a isso, era uma forma de se passar o contrabando para frente. Mas é óbvio que Portugal, atento a toda essa realidade, rapidamente vai mudar a estrutura de como se extraía esse ouro no Brasil. Em 1719, será criado no Brasil a ideia das casas de fundição. A partir dali, todo e qualquer ouro no nosso território extraído, necessariamente assim que se extrai, deveria ser fundido. Com isso, a corte portuguesa procurava diminuir, não eliminar, mas diminuir o contrabando e a sonegação. Vamos analisar um pouquinho em relação a esse aspecto. Com a criação das casas de fundição, a partir do momento que se extraía o ouro, imediatamente esse metal deveria ser fundido, transformado, portanto, em lingotes, em barras de ouro. Quando era feita essa fundição, a corte portuguesa já quintava, já retirava ali o imposto principal. Isso vai criar uma série de insatisfações, uma série de descontentamentos para com os mineradores e não por acaso, já no ano seguinte, em 1720, na principal região mineradora do Brasil à época, que era a região de Vila Rica, atual Ouro Preto em Minas Gerais, ocorre a primeira grande revolta condicionada à atividade mineradora, que foi a revolta de Filipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica. Veremos essa revolta já numa próxima aula, quando formos analisar vários movimentos revoltosos aqui, que são as chamadas revoltas nativistas. Vamos continuar nossa análise em relação à mineração. Em 1750, Portugal institui a formação de um novo tributo, conhecido como a derrama. Quando se fala de derrama, imediatamente vem à sua cabeça os Inconfidentes de 1789. A Inconfidência Mineira teve como grande causa, como grande motor de formação, a derrama. Esse foi um imposto, na verdade, criado muito antes desse movimento mineiro. Em 1750, a corte portuguesa elimina tanto a captação quanto a finta e estabelece o seguinte ponto: o quinto vai ser mantido e cada uma das regiões, cada uma das capitanias deve fornecer uma arrecadação anual de pelo menos 100 arrobas de ouro. Isso dá 1.500 quilos de ouro somente em impostos para a corte portuguesa. Caso essa cota mínima não seja atingida, colocava-se a derrama, que era uma cobrança compulsória, uma cobrança, portanto, forçada, para que se chegasse a esse valor de 1.500 quilos de ouro. Obviamente que nem sempre se tinha esse ouro à disposição, então o que se tivesse, outras mercadorias que se tivesse, compulsoriamente elas seriam cobradas como parte dos impostos. Inclusive a corte portuguesa cria um batalhão, cria um núcleo das Forças Armadas especial para poder empreender a derrama, que eram os chamados dragões, ou regimento dos dragões. Causava um medo, um furor e obviamente uma raiva desgraçada nos mineiros. Todas as vezes que se falava em cobrança via derrama, a insatisfação e a revolta fazia-se presente. Não foi somente com os Inconfidentes de 1789. Aqui analisamos agora uma imagem de como que esse ouro que era fundido passava a circular pela colônia.
Todas as vezes que se encontrasse alguém com ouro em pó, esse alguém poderia vir a ser preso no Brasil colônia. Após a criação das casas de fundição, em 1719, estava estabelecido a obrigatoriedade de se impor somente a circulação de ouro fundido, de ouro em barra, no Brasil colônia. Obviamente, o objetivo por trás disso era diminuir ao máximo o contrabando e a sonegação. Aqui uma outra imagem de um museu hoje em Ouro Preto, o Museu da Casa dos Contos, que era a casa de fundição de Vila Rica, o primeiro a ser formado no Brasil em 1719. Vamos falar agora de um ponto um pouco secundário, mas que também tem a sua relevância sim para essa análise da mineração do século XVIII, que são os diamantes. Poucos sabem disso, mas a extração de diamantes também fez parte do Brasil nesse momento. Só que por ser uma atividade muito mais restrita, muito mais condicionada a uma região específica de Minas Gerais, que não por acaso é a cidade de Diamantina, a época chamada de Arraial do Tijuco, essa economia, essa extração, ela vai ter algumas peculiaridades. Vamos compreender aqui em relação aos slides. Em 1729, na região do Arraial do Tijuco, como dito a vocês, no atual território de Diamantina, em Minas Gerais, se encontra os diamantes, e aí, por ser em pouca quantidade, mas por se ter um lucro absurdo em poucas pedras, a corte portuguesa estabelece o chamado estanco régio. Isso já havia sido feito com o pau-brasil. Estanco régio é quando você tem um monopólio da corte em relação à extração ou produção de uma mercadoria. Essa mercadoria lá atrás foi o pau-brasil, somente Portugal, ou o governo de Portugal tinha direito de extrair o pau-brasil, e isso também se impõe agora com a extração dos diamantes. Assim como se fez com o pau-brasil, o governo tendo o monopólio da exploração dessa mercadoria, o governo fazia uma concessão, escolhia alguns nobres que obviamente pagariam tributos altíssimos, pesadíssimos em relação a essa atividade, mas esses nobres, quase sempre muito próximos da corte, teriam essa concessão para a extração, lá atrás do pau-brasil, aqui dos diamantes. Quando se associa ao grande magnata do pau-brasil, vem à nossa cabeça a figura de Fernão de Noronha. Em relação aos diamantes, nós teremos também essa figura, que foi a figura de João Fernandes, o grande responsável por ter a concessão de extração de diamantes no Brasil nesse momento. Se pagavam impostos elevadíssimos, inclusive comparado à própria extração de ouro era muito maior. 50% de tudo que se retirava ia para a coroa, não era o 20% do quinto. E ao mesmo tempo se tinha um valor de captação muito maior também comparado à atividade de extração de ouro. Agora vamos discutir um pouco em relação às transformações que tanto aqui na colônia quanto na metrópole portuguesa a atividade da mineração e todo o desenrolar do século XVIII acabou condicionando. Vamos ver o que nós tivemos de mudança nos aportes, obviamente econômicos, mas também políticos, sociais, territoriais para a relação Brasil e Portugal. Vamos voltar para os nossos slides. Portanto, vamos analisar, a partir de agora, as alterações, primeiro coloniais e posteriormente metropolitanas, que a atividade mineradora trouxe para Brasil e Portugal no transcorrer do século XVIII. Sobre as mudanças que ocorreram na colônia, elas foram várias, mas aqui eu quero que você tenha na sua cabeça claramente duas, inicialmente, que creio eu são as mais importantes. A primeira delas nós temos uma atividade agora que pela primeira vez não está no litoral, uma atividade econômica muito importante que não é litorânea. Quando se fala de pau-brasil, quando se fala de cana principalmente, essas atividades estavam ao longo da costa brasileira. O ouro ele vai ser descoberto primeiro em Minas Gerais, posteriormente em Goiás e por fim no Mato Grosso. São essas regiões que vão ter uma extração e uma exploração de ouro sistemática por todo o século XVIII. Então, a partir de agora, nós temos uma penetração definitiva do interior da colônia. Não vamos dizer que o Brasil foi ocupado por completo. Ainda hoje o interior do Brasil, em boa parte, não é ocupado. Nossa população se concentra ainda em boa parte no litoral. Só que a penetração e a formação de núcleos urbanos no interior do Brasil, quem fez inicialmente isso foi a mineração. O segundo ponto, tão importante quanto, é uma mudança no eixo econômico da colônia. Até a mineração, a região mais relevante para o Brasil era o Nordeste. Ali estava a nossa capital, que era Salvador. Ali se concentravam os engenhos, a produção de cana, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Ali nós tínhamos a atenção básica de Portugal. Pois bem,
com a mineração, a região Centro-Sul ela passa a ter uma importância não somente política, mas sobretudo econômica cada vez maior. Então, gradativamente, o eixo econômico brasileiro vai sendo alterado. Deixa de ser o Nordeste para passar a ser o Centro-Sul, mais especificamente a região Sudeste do Brasil. A prova disso, a síntese geral desse processo, é que no ano de 1763 nós vamos ter a nossa segunda capital. O Rio de Janeiro passa a ocupar o lugar de Salvador. Entre outros pontos, pela proximidade que o Rio tinha com as regiões mineradoras, muito maior do que Salvador, e o segundo ponto é que o porto do Rio de Janeiro era o porto de principal de escoamento dos metais para a Europa. Graças a isso, o Rio de Janeiro passa a ter uma importância sistemática na história do Brasil. Vamos voltar para a compreensão dos nossos slides. Portanto, no que tange às alterações coloniais, a penetração definitiva de regiões além do litoral, muito depois de Tordesilhas, vai ser uma condicionante muito forte, e é por isso também que Portugal e Espanha, como nós vimos nas últimas aulas, terão que sentar e redefinir as fronteiras aqui na América com novos tratados, superando o Acordo de Tordesilhas. Um outro ponto é que o comércio interno e a urbanização passam agora a ser uma característica presente da colônia brasileira. Óbvio que eu não quero dizer com isso que o nosso comércio interno ele passa a superar em número e em volume o comércio externo, porque o Brasil continuava sendo uma colônia, a produção que se faz aqui em boa parte é para atender o mercado externo, e obviamente que o Brasil não passou a ser uma colônia urbanizada, longe disso. O Brasil vai virar inclusive um país urbano somente após os anos 1960. Só que nós temos uma atividade urbana cada vez maior no Brasil, comparado ao contexto canavieiro, onde a vida basicamente se dava em torno dos engenhos, e agora com a mineração a vida se dá no entorno das cidades que surgem com essa atividade. E as regiões do Brasil, elas vão começar a ter um intercâmbio, um entrelaço cada vez maior, criando um comércio interno com a produção de gado, a produção de bens de alimentação, de vestuário para atender essa região mineradora. Portanto, o crescimento do comércio interno e da atividade urbana brasileira também é uma resultante da atividade mineradora. Um outro ponto relevante é a aparição de uma nova elite no Brasil. Essa elite que está vivendo em cidades, essa elite que está correlacionando-se a sua vida com a mineração, em boa parte terá novas mentalidades, terá novas ideias em relação à elite latifundiária nordestina. A essência, ela continua a mesma, uma elite excludente, formada por homens brancos, proprietários de escravos, que muito pouco democráticos e muito pouco liberais o eram. Mesmo essa elite tendo a mesma essência, a mesma base do que tinha a elite nordestina, ela vai ter uma novidade. O século XVIII apresentava-se como novo no sentido intelectual para os europeus e, por tabela, essas ideias chegavam na Europa. Vivenciamos no século XVIII o Iluminismo. Boa parte dos filhos dessa elite que surge agora com a mineração ia para Portugal, ia para a França, ia para a Inglaterra, ia para a Espanha para poder estudar e tinha contato com esses textos, com essas obras iluministas. Voltando aqui para a colônia, eles traziam esses ideais na bagagem. Ideais de John Locke, ideais de Voltaire, ideais de Montesquieu, ideais de Jean-Jacques Rousseau. Obviamente que ideais muito pouco democráticos, muito pouco populares no sentido de pensar no povo como um todo. Mas ideais que vão trazer consigo também um desejo de rompimento para com a metrópole. A ideia de um Brasil independente começa a ser construído na região mineradora não por acaso, porque essa elite, tendo acesso a textos iluministas, passa a difundir toda essa mentalidade nova aqui pela colônia. Ainda enquanto alteração colonial relevante aqui no Brasil vinculada à mineração, podemos dizer que cresce o número, o volume da camada social intermediária do Brasil, que era aquela camada que já existia no Nordeste entre quem era o homem livre, senhor de engenho boa parte, e quem era o escravo, que eram aqueles militares, religiosos, burocratas, que eram poucos à época. Esses setores intermediários crescem e muito agora com a mineração, porque como nós temos um volume comercial muito maior na colônia, nós temos obviamente o crescimento desse setor no Brasil. Então a classe média brasileira, de homens que não eram obviamente escravos, mas que também não estavam no mesmo patamar de setores sociais com status, com poderio no Brasil colônia, esses homens serão cada vez mais presentes. A mineração pode se considerar também que trouxe uma mobilidade social maior para o Brasil colônia.
comparado, obviamente, ao que era com o ciclo canavieiro. Falar em mobilidade social, não estamos falando em o equilíbrio social. O Brasil, lembre sempre, continua sendo uma sociedade eminentemente escravocrata. Muitos exercícios de vestibular vão explorar isso em você, dizendo que a mão de obra livre, ela superou a mão de obra escrava já com a mineração. Esse processo não acontece, ele vai ser verificado somente com o ciclo cafeeiro, já no final do século XIX, na segunda metade. Com a mineração, a mão de obra básica continua sendo escrava, mas o número de trabalhadores livres, ele é muito maior agora. Então, por isso que nós temos uma maior mobilidade, mas não uma mobilidade por completo. As regiões coloniais também terão um vínculo muito mais próximo com a mineração. Pegamos, por exemplo, o sul da colônia, onde se criavam gados, e esse gado vai ser fornecido para a região mineradora, para poder atender os mineiros com o transporte desses metais. O gado fazia isso para atender com alimentação, atender com o couro, produção de queijo, produção de leite, produção de carne. Portanto, nós temos agora, com esse comércio interno, muitos colonos produzindo atividades que atendem à região mineradora. O entrelaço entre as regiões da colônia passa a ser muito mais presente. E o último item, já discutido previamente com vocês, é a mudança do eixo econômico da colônia, deixando pouco a pouco de ser o Nordeste a região mais importante, econômica e politicamente falando, para ser a região Centro-Sul, sobretudo o Sudeste da colônia. Falemos um pouco agora sobre as mudanças em Portugal e o que isso vai implicar na relação para com o Brasil. O principal ponto é um conceito que aparece também em muitos vestibulares, que é o chamado arroxo colonial. Quando você fala em arrochar alguma coisa, você fala em apertar, em esmagar alguma coisa. Se a relação de exploração que se tinha no Brasil já era presente, com a mineração ela vai ficar muito maior. Através de tributos, através do cerceamento da atividade econômica, através de monopólios, através de um forte controle fiscal, Portugal suga cada vez mais o Brasil. Mas diferentemente da atividade canavieira, que é um ciclo que não se esgota ou se esgota muito pouco, com a mineração nós não temos essa realidade. Quanto mais se extrai, menos se tem os metais. Os metais não se renovam como se renova o plantio de cana. Graças a esse arroxo, que não diminuía, portanto, a fiscalização e os tributos de Portugal para com o Brasil, mas a atividade econômica que rapidamente se esgota, nós vamos ter um descompasso entre produção, entre tributos, entre as visões de Portugal, entre as visões dos brasileiros. Resultado desse cenário será a criação de um sentimento anticolonial profundo aqui no Brasil. Obviamente que já estamos criando as pré-condições para 1822. As principais alterações metropolitanas podem se somar em 3 grandes pontos. O arroxo colonial, já discutido, o reforço que esse arroxo trouxe ao Estado absolutista português. O século XVIII é o auge do absolutismo em Portugal. Figuras como Dom João V, como Dom José I e seu ministro Sebastião José de Carvalho, o famoso Marquês de Pombal, representaram isso tanto para Portugal quanto para o Brasil. E a ampliação da dependência econômica que Portugal tem em relação à Inglaterra reforça-se também no século XVIII. Dom João V, citado aqui, vai ser considerado o maior absolutista da história de Portugal. O chamado Rei Sol português, inclusive, foi ele. É dele uma frase muito interessante nesse cenário do século XVIII, de mineração ainda no auge, de lucros provenientes a Portugal sensíveis. Ele proferiu a seguinte frase: meu avô devia e temia, meu pai devia, eu não devo nem temo. Obviamente que essa frase se relaciona ao pós-União Ibérica, que Portugal enfrenta gravíssimas dificuldades econômicas, e a realidade que a mineração apresenta, nova agora para Portugal. Muito ouro adentrando nos cofres públicos portugueses, e isso patrocina o reforço desse modelo de Estado forte, arbitrário e impositivo, que era característica não de Portugal, mas sim da Europa como um todo no século XVIII. Não por acaso, portanto, Dom João V, na construção do Palácio de Mafra, que pode ser o Palácio de Versalhes comparado para Portugal, é o Rei Sol português. Portanto, se falamos em relação às alterações que a mineração trouxe para Portugal, o arroxo colonial, o reforço absolutista e a ampliação da dependência econômica em relação à Inglaterra são os principais pontos a serem discutidos e trabalhados. Aqui um ponto também relevante em relação a essa dependência portuguesa para com os ingleses.
Desde a expulsão holandesa aqui do Brasil, isso em 1654, a proximidade de Portugal e Inglaterra vem sendo crescente. No século XVIII, essa proximidade está muito mais reforçada, muito mais sólida, e obviamente que essa proximidade se refletia em algumas parcerias, sobretudo políticas, sobretudo econômicas. É de 1703 o tratado que vai ser cobrado de vocês muito nesse contexto, o famoso Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, que criava uma relação de dependência fortíssima de Portugal para com a Inglaterra. A partir desse tratado, Portugal não teria barreiras alfandegárias para poder exportar vinhos para a Inglaterra. Em contrapartida, os ingleses não teriam barreiras alfandegárias para exportar tecido para os portugueses. Tratados como esse, a Inglaterra também assinou com a França e outras nações. Graças a essa realidade, graças a esse cenário, portanto, essa dependência colocará na cabeça de muitos que o ouro do Brasil bancou, financiou a Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Isso é uma meia-verdade. Realmente, boa parte do ouro que saía do Brasil, pelos acordos de Portugal e Inglaterra, ia esse ouro para os cofres britânicos. Mas a nação que mais beneficiou dessa atividade mineradora no Brasil, obviamente, que era Portugal. Atividade essa que será rapidamente esgotada. Já na segunda metade do século XVIII, consideramos que a atividade mineradora começa a entrar em declínio. Não se para de extrair metais preciosos no Brasil, mas comparado ao volume inicial do século XVIII, já no final desse mesmo século, o volume era muito menor. Obviamente que se fazer uma estimativa de quanto ouro saiu do Brasil no século XVIII é um exercício complicado, devido à sonegação, devido ao contrabando, devido a todos os problemas que se condicionava essa atividade, nunca teremos uma precisão. Mas seguramente, pelo menos 180 toneladas de ouro foram exploradas do Brasil através de Minas, de Goiás e Mato Grosso nesse contexto do século XVIII. É ouro para um caralho. Com esse declínio verificado já na segunda metade do século XVIII, alguns livros poderão colocar que teremos um renascimento agrícola no Brasil. Esse termo, embora equivocado, ele traz algumas reflexões importantes. Renascimento não ocorreu, pois em momento algum o Brasil deixou de ter uma economia agrária. Mesmo na auge da mineração, continuava se plantando cana no Brasil, continuava se criando gado, continuava se extraindo as drogas do sertão, então as condições agroexportadoras, elas permanecem. O que se tem é que com o declínio da mineração, a visão de Portugal, a ótica portuguesa, volta a ser em relação à atividade agroexportadora. Então produtos como o cacau, que até então era extrativista, passa agora a ser plantado também no Brasil. Produtos como o algodão no Maranhão, em boa parte, terão uma relevância muito importante no século XVIII. E, obviamente, o tabaco, que desde o princípio tem a exploração aqui no Brasil, e a cana serão reforçados nesse contexto. O último ponto é que a mineração, esse esgotamento, vai reforçar o sentimento anticolonial aqui contra Portugal. Esse desejo de autonomia, de independência, que essa nova elite traz aqui com o iluminismo, que a exploração sistemática de Portugal com altos tributos, com impostos, com uma fiscalização fodida em relação à mineração, reforça nos colonos, obviamente que cria todo o cenário favorável para o nosso movimento para a independência. Veremos, a partir dos próximos episódios, todo o contexto de declínio dessa estrutura do antigo regime, que tem a ver com a estrutura também da relação colônia-metrópole aqui na América, que vai condicionar a nossa realidade pré-1822. O nosso conteúdo de hoje fica por aqui. Espero que vocês estejam peritos em mineração, em século XVIII no Brasil, em tudo que aconteceu das relações Brasil e Portugal. Foi um prazer ter estado com vocês, se vocês me aguentaram até aqui. Espero que continuemos juntos nessa nossa quarentena, aqui com o nosso Quarentinando com História. Essa foi a aula 2, século XVIII, mineração. Vamos ver agora as dicas do teacher para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. As nossas dicas quarentinadas de hoje são o filme clichê para vocês aí, O Poço, disponível na Netflix, que vocês podem ter uma análise em relação à sociedade. Cada um tem uma interpretação em relação à ideia por trás desse filme. Eu acho um filme muito interessante. E a música que eu trago para vocês é uma música do Kiss, chamada Detroit Rock City. Curta aí o som, fiquem com Deus, foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima. É nóis!